Maxwell saiu do local com passos firmes, um sorriso frio estampado no rosto. Ele nem sequer olhou para trás, convencido de que seu plano cruel havia sido perfeito. Para ele, Ludmila era apenas uma memória distante agora, descartada como se fosse nada. Enquanto dirigia para casa, o silêncio do carro era preenchido por seus próprios pensamentos. Finalmente, a fortuna será minha. No entanto, no fundo do abismo repleto de lixo e escuridão, Ludmila começou a dar sinais de vida. Seu peito subia e descia com esforço, como se cada respiração fosse uma luta contra a morte. A consciência vinha aos poucos, fragmentada, e o gosto amargo e metálico em sua boca fazia com que ela se lembrasse vagamente de algo terrível. Uma dor aguda cortava seu corpo, mas era o vazio em sua mente que mais a assustava. O que aconteceu comigo? Ao abrir os olhos, tudo o que Ludmila viu foi escuridão e caos. Pilhas de lixo, sacos rasgados, restos de comida em decomposição cercavam seu corpo. A visão era embaçada, mas suficiente para perceber que estava em um lugar onde ninguém deveria estar. Ela tentou se mover, mas uma dor aguda irradiou por seus membros, e as forças pareciam abandoná-la a cada tentativa. Com esforço, Ludmila conseguiu se apoiar em um pedaço de madeira sujo que encontrou ao seu lado. Cada movimento parecia drenar o pouco de energia que restava, mas o instinto de sobrevivência falava mais alto. Seus olhos ardiam com o sol forte que atravessava as frestas no amontoado de lixo, e o cheiro insuportável fazia seu estômago se revirar. Ela respirava com dificuldade, alternando entre tosses e pequenos soluços de desespero. Enquanto tentava entender onde estava e o que havia acontecido, memórias fragmentadas começaram a surgir. A imagem de Maxwell, seu marido, pairava em sua mente como uma sombra ameaçadora. Ela se lembrava de estar em casa, na cozinha. A conversa entre Maxwell e outra mulher, repleta de malícia, ecoava como um fantasma distante. A verdade começava a se formar, dolorosa e cruel. Eles haviam planejado sua morte. Ludmila fechou os olhos com força, tentando organizar as memórias dispersas. Lembrava-se da sensação de cansaço extremo, do gosto amargo na boca e de como sua visão ficou turva antes de perder os sentidos. Por mais que quisesse afastar o rosto frio de Maxwell da mente, a lembrança dele ao seu lado enquanto ela desfalecia era inevitável. O olhar calculista e desprovido de empatia dela agora fazia sentido. Ele não era o homem que amara, mas sim um traidor disposto a tudo. Uma mistura de medo e raiva crescia dentro dela. Apesar do corpo frágil e machucado, Ludmila sentia sua determinação despertar. Maxwell acreditava que ela estava morta, que sua traição estava completa. Mas ela estava viva. O ódio pulsava como um fogo em seu peito, transformando-se em uma promessa silenciosa. Ela não apenas sobreviveria, mas lutaria para fazer justiça e desmascarar aqueles que conspiraram contra sua vida. Ludmila tentou se levantar novamente. As pernas tremiam e a dor era insuportável. Mas cada passo, mesmo cambaleante, era um ato de resistência. Ela sabia que precisava sair dali, encontrar ajuda e, principalmente, confrontar Maxwell. À medida que olhava ao redor, o cenário caótico do lixão parecia se estender infinitamente, sufocando-a com sua vastidão e desolação. O silêncio era opressor, interrompido apenas pelo zumbido das moscas e o som ocasional de ratos mexendo nos detritos. O cheiro de podridão invadia seus pulmões, tornando difícil até mesmo respirar. Ludmila usou a manga rasgada de sua camisa para cobrir o nariz, lutando para não sucumbir à náusea. Cada novo fragmento de memória que surgia parecia mais doloroso que o anterior,
mas também mais claro. Ela precisava sobreviver, não apenas por si mesma, mas para enfrentar quem a havia traído. Enquanto caminhava em meio à sujeira, Ludmila avistou um penhasco ao longe. A altura era assustadora, mas dava uma pista de como ela havia parado ali. Maxwell escolheu aquele lixão como o lugar ideal para esconder o que fez. Um calafrio percorreu sua espinha ao pensar na crueldade dele ao planejar aquilo. O homem que um dia prometeu cuidar dela agora era o responsável por tanto sofrimento. Exausta, Ludmila tropeçou e caiu de joelhos, sentindo a dor aumentar em seu corpo já fraco. Mesmo assim, ela se recusou a desistir. O rosto de Maxwell aparecia em sua mente, misturado com a lembrança da voz de outra mulher que ouvira naquela noite. Quem seria ela? Uma cúmplice? Uma amante? Ludmila não sabia, mas tinha certeza de que precisava descobrir. Antes de qualquer coisa, porém, ela precisava escapar daquele lugar. Ludmila continuou avançando, mesmo com o corpo clamando por descanso. Seus passos eram lentos, mas determinados. Foi então que avistou duas figuras à distância. Um homem e uma mulher, ambos vestidos com roupas simples e carregando sacolas. Eles remexiam entre o lixo, provavelmente em busca de algo útil. Ludmila tentou chamá-los, mas sua voz saiu fraca, quase inaudível. Reunindo as poucas forças que lhe restavam, ela gritou novamente, desta vez conseguindo ser ouvida. A mulher foi a primeira a notá-la e apontou em sua direção. "Jorge, olha!" disse ela, tocando o braço do homem ao seu lado. O casal correu até Ludmila, que sem energia caiu ao chão antes que eles pudessem alcançá-la. A mulher se ajoelhou ao seu lado, segurando-a com cuidado. "Meu Deus, o que aconteceu com você?" murmurou, a voz cheia de preocupação. Ludmila tentou responder, mas as palavras não saíam. Tudo o que conseguiu foi um olhar suplicante, esperando que eles entendessem sua necessidade de ajuda. A mulher, que se apresentou como Elaine, não hesitou. "Jorge, precisamos tirá-la daqui imediatamente", disse, segurando Ludmila com cuidado. Jorge, com a gentileza que contrastava com sua aparência robusta, pegou-a nos braços como se fosse leve como uma pena. Eles a levaram para o abrigo improvisado onde viviam, um canto simples feito de pedaços de madeira e lonas. Lá, colocaram Ludmila sobre uma cama de trapos limpos. Elaine correu para buscar uma garrafa de água e, com paciência, ajudou-a a beber pequenos goles. "Você está segura agora", disse Elaine, com um sorriso reconfortante. Ludmila sentiu uma pequena onda de alívio, mesmo em um lugar. Nos dias seguintes, Elaine e Jorge cuidaram de Ludmila com todo o cuidado que podiam. Elaine improvisava refeições simples, enquanto Jorge trazia água e buscava materiais para melhorar o pequeno abrigo. Ludmila ainda estava fraca, mas cada dia trazia pequenas melhoras. Apesar de não conseguir contar toda a sua história de imediato, a gratidão em seus olhos era evidente. A presença do casal trouxe a Ludmila algo que ela não sentia há muito tempo: segurança. Aos poucos, sua mente clareava, e fragmentos das memórias dolorosas retornavam com mais nitidez. A lembrança do rosto de Maxwell, do gosto amargo na boca e da voz feminina ao fundo, discutindo sobre como se livrar dela, parecia mais viva a cada momento. Esses pensamentos a mantinham acordada à noite, mas também alimentavam sua determinação de sobreviver e lutar. Certa manhã, enquanto Jorge saía em busca de materiais recicláveis, Elaine decidiu chamar um médico voluntário que atendia a comunidade do lixão. O homem, chamado Renato, era conhecido por sua dedicação às pessoas mais vulneráveis. Quando chegou ao abrigo, ele observou Ludmila com um olhar de preocupação. "Olá, meu nome é Renato. Estou aqui para ajudar."
disse enquanto abria sua mochila com instrumentos básicos para o atendimento. Renato examinou Ludmila com cuidado, fazendo perguntas simples sobre como se sentia. Apesar de fraca, Ludmila respondeu como pôde, sentindo um alívio ao perceber que ele era genuinamente atencioso. Após o exame, Renato foi direto. Você está desidratada e bastante debilitada, mas com os cuidados certos, pode se recuperar completamente. Vou deixar alguns medicamentos e suplementos para ajudar. Ludmila assentiu, grata, enquanto Elaine ouvia as instruções com atenção, determinada a seguir tudo à risca. Renato passou a visitar o abrigo regularmente, trazendo remédios, alimentos e palavras de encorajamento. Sua presença trouxe não apenas cuidados médicos, mas também uma sensação de esperança para Ludmila, que começava a confiar nele. Aos poucos, ela contou partes de sua história. Falou sobre Maxwell, sobre a traição e o plano cruel que a deixara à beira da morte. Renato a ouviu com atenção, sem julgamentos, oferecendo apenas apoio. Com o tempo, Ludmila começou a se recuperar. Seus movimentos tornaram-se mais firmes e sua mente mais clara. Ela sabia que não poderia ficar ali para sempre, mas também não podia simplesmente partir sem um plano. As lembranças dos documentos suspeitos que encontrara na casa de Maxwell, as conversas dele com aquela mulher e os olhares frios de desprezo a cada vez que ela tentava entender o que estava acontecendo. Tudo isso agora parecia peças de um quebra-cabeça que precisava montar. Determinada a agir, Ludmila começou a planejar seus próximos passos com a ajuda de Renato. Ela sabia que Maxwell ainda acreditava que ela estava morta, o que lhe dava uma vantagem. Mas isso também significava que ele provavelmente estava seguindo com seu plano para tomar posse de sua herança. Precisamos de provas suficientes para desmascará-lo, disse Ludmila, sua voz mais firme do que antes. Renato concordou, disposto a ajudá-la em tudo o que fosse necessário. Juntos, começaram a traçar um plano para expor Maxwell. Ludmila decidiu usar o próprio jogo dele contra si. Renato, com sua experiência e contatos, ajudou a entrar em contato com as autoridades de forma discreta. Ludmila sabia que precisaria de coragem, mas também de paciência. Cada detalhe teria que ser pensado com cuidado para garantir que Maxwell fosse pego no momento certo, sem chance de escapar. Os dias que antecederam o confronto final foram tensos. Ludmila e Renato trabalharam juntos para reunir todas as provas necessárias. Os registros de transferências financeiras suspeitas e contratos de seguro adulterados que Ludmila havia encontrado no escritório de Maxwell seriam fundamentais. As autoridades, já cientes do caso, concordaram em montar uma operação para surpreendê-lo. Tudo estava pronto. Ludmila, embora nervosa, sabia que essa era sua chance de justiça. No dia marcado, Maxwell foi atraído a um local isolado, acreditando que estava prestes a finalizar o processo para herdar a fortuna de Ludmila. Ele não fazia ideia de que estava entrando em uma armadilha. Ludmila, escondida com Renato e as autoridades, observava cada movimento de longe, o coração disparado. Quando Maxwell entregou os documentos falsificados ao oficial que o esperava, Ludmila apareceu. O choque no rosto dele foi instantâneo, seguido por uma tentativa desesperada de se explicar. Surpreso em me ver, Maxwell? Ludmila perguntou com a voz firme, enquanto dava passos lentos em sua direção. O homem, que sempre se orgulhara de estar no controle, parecia incapaz de formular uma resposta. Achou que eu ficaria para sempre enterrada naquele lixão? Achou errado. Maxwell olhou ao redor, tentando encontrar uma saída. Mas as autoridades estavam posicionadas, bloqueando qualquer tentativa de fuga. Beatriz, que estava ao lado dele, congelou no lugar.
Sua expressão oscilava entre o medo e a incredulidade. Tudo isso não foi um engano? Maxwell tentou argumentar, a voz carregada de falsidade. Ludmila, eu pensei que você... Mas antes que ele pudesse terminar, Ludmila o interrompeu. Pensou que eu estava morta, que seu plano tinha funcionado. Mas, Maxwell, você subestimou a pessoa errada. Suas palavras foram como um golpe, e o silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som das algemas sendo trancadas. Maxwell foi levado pelas autoridades, acompanhado de Beatriz, que mal conseguia conter as lágrimas. Ludmila observou enquanto ambos eram escoltados para fora, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Apesar de tudo, ela não podia negar que, em algum momento, o amara. Mas aquele amor havia sido destruído pela ganância e pela traição. Agora, ela estava pronta para seguir em frente, livre da sombra de Maxwell. Renato se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Você foi incrível, Ludmila, disse ele com um sorriso encorajador. Ela assentiu, tentando absorver o peso daquele momento. Ainda há muito para ser feito, mas hoje eu posso dizer que consegui algo importante: justiça. Renato apertou levemente o ombro dela. E agora você pode começar uma nova vida, longe de tudo isso. Pela primeira vez em muito tempo, Ludmila sorriu, sentindo que finalmente podia respirar com leveza. Com Maxwell e Beatriz presos, Ludmila finalmente sentiu uma onda de alívio. O peso de meses de sofrimento e traição parecia começar a se dissipar. Ela observou enquanto os dois eram escoltados pelas autoridades, as evidências contra eles agora irrefutáveis. Mas mesmo com a justiça sendo feita, havia algo que Ludmila ainda precisava enfrentar: suas próprias emoções e as cicatrizes deixadas por tudo o que viveu. Mais tarde, Renato a acompanhou até a delegacia para resolver os trâmites finais. Antes de deixar o local, Ludmila tomou uma decisão importante. Pediu para ter uma conversa cara a cara com Maxwell. Não era um desejo de vingança, mas uma necessidade de encarar aquele que um dia ela amara e que, ao mesmo tempo, causara sua maior dor. Renato hesitou, mas viu a determinação no olhar dela e decidiu apoiá-la. Na sala fria e silenciosa da delegacia, Ludmila sentou-se à mesa de metal, tentando controlar a avalanche de sentimentos que a dominava. Quando Maxwell foi trazido, algemado e com o semblante abatido, ela mal o reconheceu. Ele parecia menor, mais frágil do que a figura arrogante que um dia fora. Por alguns instantes, o silêncio foi quase insuportável, como se o peso de tudo o que aconteceu estivesse pairando no ar. Ludmila finalmente quebrou o silêncio, sua voz firme, mas cheia de dor. Por que, Maxwell? Por que destruir tudo o que construímos? Maxwell hesitou, desviando o olhar. Era como se estivesse lutando contra as palavras que precisava dizer. Eu queria ser mais do que só alguém na sua sombra, começou ele com uma voz amarga. Você sempre teve tudo, Ludmila. O dinheiro, o respeito, a influência. E eu? Apenas o homem que te acompanhava. Eu queria mudar isso. Ludmila sentiu o coração apertar com uma mistura de raiva e tristeza. Você poderia ter me dito isso, Maxwell. Poderíamos ter encontrado um caminho juntos. Mas você escolheu a traição, escolheu me matar. Maxwell ergueu o olhar por um instante, mas havia algo vazio em seus olhos. Você nunca entenderia, murmurou ele, a voz carregada de frustração. Para você, tudo sempre foi fácil. Tudo veio até você, sem esforço. Eu não queria apenas estar ao seu lado. Eu queria o controle, queria ser o dono de tudo. Ludmila o encarou e sua raiva agora transbordava. E para isso você escolheu me destruir? Perguntou ela, sua voz tremendo de emoção.
Eu confiei em você, entreguei a minha vida, os meus sonhos, e você retribuiu tentando me apagar como se eu não fosse nada. Maxwell tentou responder, mas as palavras pareciam se perder na garganta. Ludmila se inclinou levemente para frente, encarando-o. Não importa o quanto você tente justificar, Maxwell. Você fez sua escolha e agora vai pagar por ela. Seu tom era frio, mas seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Maxwell desviou o olhar novamente, derrotado. Não havia mais desculpas, e ele sabia disso. Ludmila respirou fundo, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. Eu não sou mais a mesma pessoa que você tentou destruir, Maxwell. Tudo o que você fez comigo me tornou mais forte. Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. Mas sabe o que mais dói? Não foi só a sua traição. Foi perceber que o homem que eu amei nunca existiu. Você era apenas uma mentira. Suas palavras eram como lâminas, cortantes e definitivas. Maxwell finalmente levantou a cabeça, mas não disse nada. Havia uma mistura de amargura e arrependimento em seu semblante, mas Ludmila não se deixou abalar. Agora eu vou seguir em frente, reconstruir minha vida e ser feliz de verdade. E você vai ter que encarar as consequências dos seus atos sozinho. Ela se levantou, sua postura firme e decidida. Isso é o fim, Maxwell. Para mim, você já não existe mais. E com isso, ela saiu da sala, deixando para trás não apenas um homem derrotado, mas também o capítulo mais doloroso de sua vida. Do lado de fora, Ludmila encontrou Renato esperando por ela. O olhar calmo dele foi suficiente para fazer com que as lágrimas que ela segurava finalmente descessem. Ele a envolveu em um abraço silencioso, e Ludmila deixou que toda a dor escorresse junto com as lágrimas. Acabou, Renato, disse ela com a voz embargada. Finalmente acabou. Ele assentiu, apertando-a contra si. Sim, Ludmila, agora você pode recomeçar. A sensação de liberdade era estranha, mas também reconfortante. Ao saírem da delegacia juntos, Ludmila olhou para o céu. Era como se um peso imenso tivesse sido tirado de suas costas, permitindo que ela respirasse fundo novamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia dona do próprio destino. E ao olhar para Renato, percebeu que talvez, apenas talvez, o futuro reservasse para ela algo ainda mais belo do que ela jamais imaginou. Os dias que se seguiram foram marcados por silêncio e reflexão. Ludmila voltou ao abrigo de Elaine e Jorge, onde foi recebida com abraços calorosos. O casal, que se tornara sua nova família, a incentivava a dar pequenos passos para reconstruir sua vida. Você é mais forte do que imagina, menina, disse Elaine certa noite, segurando a mão de Ludmila com firmeza. O que quer que tenha passado, você venceu. Agora é hora de viver. Essas palavras ficaram na mente de Ludmila enquanto ela começava a organizar seus pensamentos. Havia algo de poderoso em saber que Maxwell e Beatriz estavam fora de sua vida, mas isso não apagava tudo o que ela perdera. Ainda assim, Ludmila decidiu que, em vez de viver no passado, usaria essa experiência para encontrar um novo propósito. Ela não apenas sobreviveria, ela viveria de verdade. Ludmila começou a transformar suas intenções em ações. Com a ajuda de Renato, ela reuniu os bens que restaram e tomou a decisão de vender parte do patrimônio herdado. Esse movimento não era apenas para se livrar das lembranças do passado, mas também para financiar projetos que sempre teve vontade de realizar. Um desses projetos foi a criação de uma fundação para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas que, como ela, enfrentaram traições, violência e abandono.
Enquanto se dedicava à fundação, Ludmila encontrou uma nova força dentro de si. Cada mulher que ela ajudava representava uma vitória pessoal. Ela sabia que não estava apenas oferecendo uma segunda chance a essas pessoas, mas também a si mesma. Renato, sempre ao seu lado, acompanhava cada passo com orgulho. "Você está construindo algo que vai mudar vidas, Ludmila", disse ele, certo dia. "E isso só prova o quão forte você se tornou." Com o passar do tempo, Ludmila começou a se reconectar com partes de sua vida que havia deixado para trás. Uma dessas conexões foi com a arte e a literatura, paixões que sempre a ajudaram a encontrar conforto. Inspirada por isso, ela decidiu abrir uma livraria em um bairro acolhedor, um espaço que não era apenas para vender livros, mas também um refúgio onde as pessoas poderiam compartilhar histórias, ideias e sonhos. A livraria logo se tornou um ponto de encontro vibrante, atraindo tanto jovens curiosos quanto idosos que encontravam ali um lugar para se sentir em casa. Renato, sempre presente, era uma constante em sua nova jornada. O relacionamento entre eles, que começou como uma amizade construída em momentos difíceis, foi se transformando em algo mais profundo. Ludmila, que antes temia confiar em alguém novamente, encontrou em Renato não apenas um parceiro, mas um porto seguro. Bruno, o filho adotivo de Renato, também se tornou uma peça central em sua nova vida, enchendo-a de alegria e trazendo uma leveza que Ludmila há muito não sentia. Os dias passavam com um ritmo tranquilo, mas cheio de significado. Ludmila, Renato e Bruno formavam uma família que parecia crescer em harmonia a cada momento. No quintal da casa de Renato, agora compartilhado por todos, as risadas de Bruno ecoavam enquanto brincava. Ludmila descobriu em si mesma um amor maternal que nunca imaginara ter. O garoto se tornou uma fonte constante de inspiração, mostrando a ela que, mesmo após os maiores traumas, a vida podia renascer com leveza e alegria. Com o tempo, Ludmila e Renato começaram a discutir sobre o futuro. Não eram planos grandiosos ou cheios de expectativas irreais, mas sonhos simples que construíram juntos. "Você trouxe a esperança de volta à minha vida", disse Ludmila uma noite, enquanto estavam sentados no jardim sob as estrelas. Renato segurou sua mão, sorrindo. "E você me ensinou que a vida sempre nos dá uma segunda chance para sermos felizes." O futuro deles parecia claro. Um passo de cada vez, construindo algo sólido e genuíno. A casa de Ludmila e Renato, agora compartilhada com Bruno, tornou-se um lar cheio de vida. Risadas ecoavam pelos corredores e momentos simples, como preparar o jantar juntos ou contar histórias no fim do dia, traziam uma felicidade que Ludmila jamais imaginou sentir novamente. Quando Maria Luísa nasceu, a primeira filha do casal, a casa ganhou ainda mais calor. Renato era um pai dedicado e Bruno, como irmão mais velho, logo assumiu o papel de protetor e amigo inseparável da irmã. Alguns anos depois, com a chegada de Joaquim, o caçula da família, Ludmila se viu cercada por tudo o que pensou ter perdido: amor, união e esperança. Sentada no jardim em uma tarde ensolarada, enquanto Renato brincava com as crianças, ela se pegou sorrindo ao perceber como sua vida havia mudado. A dor e a traição, que um dia quase a destruíram, haviam ficado para trás, e em seu lugar estava um futuro que ela construiu com suas próprias mãos, cheio de amor e significado. Apesar de estar imersa na felicidade que sua nova família proporcionava, Ludmila nunca se esqueceu das pessoas que haviam estendido a mão quando ela mais precisou. Elaine e Jorge, o casal que a encontrou no lixão, continuavam vivendo humildemente.
mas eram tratados como parte essencial de sua vida. Ludmila os visitava com frequência, sempre levando presentes e garantindo que eles soubessem o quanto eram amados. Um dia, Ludmila e Renato decidiram dar um passo maior para mudar a vida de Elaine e Jorge. Eles organizaram uma surpresa especial. Levaram o casal para conhecer uma casa de campo que haviam comprado em segredo. O lugar era simples, mas acolhedor, rodeado por um jardim amplo e com espaço suficiente para que Elaine e Jorge pudessem plantar e viver com dignidade. "Essa casa é de vocês", anunciou Ludmila, emocionada. "É o mínimo que podemos fazer para agradecer por tudo o que fizeram por mim." Elaine e Jorge ficaram em choque. Por um momento, tudo o que puderam fazer foi olhar para Ludmila incrédulos. Nós não podemos aceitar algo assim", disse Elaine, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Vocês já nos deram tanto. Isso é demais." Ludmila segurou as mãos dela com carinho. "Vocês me salvaram, me deram uma nova chance de viver. Isso não é nada perto do que vocês significam para mim. Por favor, aceitem." Com os olhos marejados, Jorge abraçou Elaine e depois Ludmila, sem conseguir conter a emoção. "Obrigado, Ludmila. Não sabemos como expressar o que isso significa para nós." Renato interveio com um sorriso no rosto. "E tem mais. Fizemos algumas adaptações no quintal para que vocês possam plantar uma horta do jeito que gostam. É um novo começo e estamos aqui para o que precisarem." A entrega da casa não apenas trouxe conforto, mas também renovou o sentido de propósito na vida de Elaine e Jorge. Eles rapidamente transformaram o quintal em um jardim vibrante, repleto de flores, ervas e legumes frescos. Ludmila visitava frequentemente, sempre acompanhada por Renato e pelas crianças que adoravam brincar no quintal e ouvir as histórias de Elaine sobre a vida simples e resiliente que construíram. Um dia, durante uma dessas visitas, Ricardo, o advogado que ajudou Ludmila a organizar a documentação da casa, trouxe uma revelação inesperada. Após analisar os registros familiares de Ludmila e as informações sobre Elaine, ele descobriu uma conexão surpreendente. Elaine era, na verdade, tia de Ludmila. A revelação deixou todos atônitos. Elaine e Ludmila se abraçaram emocionadas enquanto as peças do passado finalmente se encaixavam. Com os olhos cheios de lágrimas, Ludmila olhou para Elaine, sentindo uma mistura de alegria e tristeza. "Sempre senti que havia algo especial entre nós, mas nunca imaginei que éramos da mesma família", disse ela, segurando as mãos de Elaine com força. Elaine, por sua vez, parecia perdida em pensamentos, tentando processar tudo. "Eu passei tantos anos sem saber de onde vim, sem imaginar que ainda tinha alguém do meu sangue. E agora descubro que você, Ludmila, é minha sobrinha." A emoção tomou conta de todos na sala. Jorge, que sempre fora o suporte de Elaine, a abraçou com ternura. Renato, com seu olhar compreensivo, sorriu. "O destino tem formas misteriosas de unir as pessoas", disse ele. Ludmila concordou, abraçando Elaine mais uma vez. "Isso só reforça o quanto somos conectadas. Agora, mais do que nunca, somos uma família." Depois da revelação, Ludmila quis saber mais sobre o passado de Elaine e como ela havia acabado no lixão. Sentadas lado a lado no jardim da nova casa, Elaine contou sua história, repleta de altos e baixos. Falou sobre sua infância em um orfanato, os anos em que viveu com uma família adotiva rica e o choque ao descobrir que eles estavam envolvidos em atividades criminosas. "Eu não podia continuar vivendo daquela forma. Então, fugi sem rumo e o que me restou foi sobreviver dia após dia", disse Elaine, com os olhos fixos no horizonte. Ludmila ouviu cada palavra com atenção, sentindo ainda mais admiração por Elaine.
Você é incrivelmente forte, disse ela, segurando as mãos da tia. Mesmo com tudo o que passou, você encontrou uma maneira de seguir em frente. Agora, essa história de sofrimento fica para trás. Você tem uma família que te ama e um futuro cheio de coisas boas pela frente. Elaine sorriu emocionada e apertou as mãos de Ludmila em um gesto de gratidão silenciosa. A partir daquele momento, Ludmila fez questão de fortalecer ainda mais os laços com Elaine e Jorge. As visitas à nova casa se tornaram parte da rotina, com encontros regados a risadas, refeições compartilhadas e o barulho alegre das crianças correndo pelo jardim. Para Ludmila, aqueles momentos eram a prova de que o amor e a união podiam florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Enquanto a nova vida de Elaine e Jorge prosperava, Ludmila também avançava em seus projetos pessoais. Sua fundação continuava crescendo, ajudando mulheres em situações de vulnerabilidade a recomeçar suas vidas. Cada história de superação que ela acompanhava era um lembrete do quão longe ela mesma havia chegado, e ao lado de Renato, Bruno, Maria Luísa e Joaquim, ela sabia que finalmente havia encontrado o que mais procurava: paz, felicidade e um lar de verdade. Um dia, enquanto Ludmila organizava um evento beneficente em sua fundação, recebeu uma notícia que mexeu profundamente com ela. Uma das mulheres que participava do programa se aproximou e, com lágrimas nos olhos, disse: "Você mudou minha vida. Eu achava que não tinha mais esperanças, mas graças ao que você construiu aqui, voltei a acreditar em mim mesma." Ludmila ficou emocionada, pois enxergava naquela mulher um reflexo de quem ela mesma fora um dia. À noite, ao voltar para casa, encontrou Renato e as crianças esperando por ela no jardim. Ele a abraçou e Maria Luísa correu até ela, entregando-lhe um desenho que havia feito. Era um retrato da família toda, cercada por corações. Ludmila sorriu, sentindo uma alegria tão genuína que lágrimas vieram aos seus olhos. "Obrigada", disse ela, olhando para Renato e para os pequenos, "por me ajudarem a acreditar que, mesmo depois de tudo, era possível ser feliz de novo." Os anos passaram e a vida de Ludmila tornou-se uma combinação perfeita de trabalho, amor e família. A fundação cresceu e sua livraria tornou-se um ponto de referência no bairro, um espaço que acolhia leitores de todas as idades. Mas, acima de tudo, Ludmila valorizava os momentos simples ao lado de Renato e das crianças, como os fins de tarde no jardim, quando se sentavam juntos para contar histórias ou apenas observar o pôr do sol. Elaine e Jorge também prosperavam em sua nova casa. A horta que cultivaram começou a gerar mais do que o suficiente para eles, permitindo que compartilhassem alimentos frescos com outras famílias da região. Para Elaine, aqueles dias de tranquilidade e propósito eram como um sonho do qual ela nunca queria acordar. "Nunca imaginei que seria tão feliz novamente", disse ela a Ludmila em uma das visitas. "Tudo isso porque você acreditou em mim." Ludmila sorriu, emocionada, e segurou as mãos de Elaine. "Você me salvou primeiro, tia. Sem você e Jorge, eu não estaria aqui hoje. Tudo o que fiz foi devolver um pouco do que recebi." As duas se abraçaram, sentindo o vínculo entre elas ainda mais forte. Jorge, observando de longe, assentiu com um sorriso discreto. Ele sabia que, apesar de todas as dificuldades que haviam enfrentado, agora estavam vivendo o melhor momento de suas vidas. Em uma noite tranquila, Ludmila, Renato e as crianças sentaram-se no balanço do jardim. O vento soprava suavemente, trazendo o aroma das flores plantadas por Maria Luísa e Bruno. Joaquim, já sonolento,
aninhou-se nos braços de Ludmila. Nunca pensei que minha vida poderia ser assim, disse ela, olhando para Renato com os olhos brilhando. Ele sorriu e apertou a mão dela. Você merece tudo isso e muito mais, Ludmila. E estaremos aqui, sempre juntos. Os dias que vieram foram marcados por uma tranquilidade que Ludmila antes acreditava ser impossível de alcançar. Cada conquista na fundação, cada riso das crianças, cada momento compartilhado com Renato era uma confirmação de que ela havia transformado sua dor em força. E mais do que isso, ela soubera retribuir as pessoas que cruzaram seu caminho. Na manhã do aniversário de Maria Luísa, a casa estava cheia de balões coloridos e gargalhadas infantis. Elaine e Jorge ajudavam nos preparativos, enquanto Bruno corria de um lado para o outro, tentando garantir que tudo estivesse perfeito. Ludmila observava a cena com um sorriso sereno. Aqueles momentos simples, rodeados por sua família, eram sua maior vitória. O passado havia ficado para trás e o presente era tudo o que importava. Durante a festa, Elaine se aproximou de Ludmila e entregou-lhe uma pequena caixa. Eu guardei isso por muito tempo, achando que nunca teria a oportunidade de entregá-lo a quem realmente importava. Mas agora sei que é seu. Curiosa, Ludmila abriu a caixa e encontrou dentro um medalhão antigo. Ao abri-lo, viu uma foto em preto e branco de uma mulher que reconheceu como sua avó materna. Esse medalhão foi a única coisa que me restou da minha família biológica, explicou Elaine. Agora ele pertence a você, Ludmila. As lágrimas vieram antes que Ludmila pudesse responder. O gesto de Elaine carregava mais do que memórias. Ele simbolizava a reconstrução de uma história que quase fora apagada. Ela abraçou a tia com força, sentindo-se conectada às gerações de mulheres que vieram antes dela. Obrigada, tia Elaine, por tudo. Aquele presente pequeno e simples tornou-se um símbolo da jornada que Ludmila enfrentara e da força que encontrou para seguir em frente. Ao final da festa, enquanto todos descansavam e as crianças brincavam no jardim, Ludmila se sentou ao lado de Renato na varanda da casa. Ela segurava o medalhão, passando os dedos sobre os detalhes desgastados, como se absorvesse a história que ele carregava. Por muito tempo, achei que o passado fosse só dor, disse ela, em um tom reflexivo. Mas agora vejo que ele me trouxe até aqui. Tudo isso só aconteceu porque escolhi lutar, porque escolhi não desistir. Renato passou um braço em volta dela, trazendo-a para perto. Você é a pessoa mais forte que já conheci, Ludmila. E o mais incrível é que sua força não apenas salvou você, mas também transformou as vidas de todos ao seu redor. Ludmila sorriu, deixando-se envolver pela paz daquele momento. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que todas as peças de sua vida estavam no lugar certo. Nos dias que se seguiram, Ludmila refletiu sobre como sua jornada a havia transformado. Uma mulher que um dia fora traída e deixada para morrer, renasceu mais forte, mais resiliente e mais consciente de sua própria capacidade de superar qualquer obstáculo. O trabalho em sua fundação, a criação de sua família e os laços reconstruídos com Elaine e Jorge tornaram-se o alicerce de sua nova vida. Um dia, enquanto caminhava pelo jardim com Maria Luísa e Joaquim correndo à sua frente, Ludmila parou para olhar o céu. E a vida é tão imprevisível, pensou, sentindo uma mistura de gratidão e orgulho, mas também é cheia de segundas chances. E ali, cercada pelo riso de seus filhos e pelo amor de sua família, ela percebeu que tinha tudo o que sempre quis, um futuro cheio de amor, propósito e esperança. No aniversário de 2 anos de Joaquim, Ludmila organizou uma celebração íntima na casa de Elaine e Jorge.
Amigos próximos, vizinhos e famílias que a fundação havia ajudado estavam presentes. O jardim estava decorado com luzes penduradas nas árvores e flores colhidas da horta de Elaine. Enquanto observava a alegria nos rostos ao seu redor, Ludmila sentiu uma profunda conexão com todos ali. Aquela não era apenas uma comemoração. Era uma celebração da vida que todos eles, de alguma forma, haviam reconstruído juntos. Durante um brinde, Ludmila levantou sua taça e, com a voz emocionada, disse: "Quando eu achei que havia perdido tudo, vocês me mostraram que a vida sempre pode surpreender. Eu sou eternamente grata a cada um de vocês por estarem aqui, por fazerem parte da minha história e da minha família." Aplausos ecoaram pelo jardim e Ludmila sorriu, sabendo que cada palavra vinha do fundo de seu coração. Conforme a noite avançava, Ludmila caminhou até o balanço no jardim, observando as luzes piscando nas árvores. Elaine se aproximou e sentou-se ao seu lado, segurando sua mão. "Sabe, Ludmila, se alguém tivesse me contado que encontraríamos tudo isso, eu não teria acreditado." Ludmila sorriu, olhando para a tia. "Nem eu, tia. Mas é isso que faz tudo tão especial. Nós lutamos, sobrevivemos e criamos algo maravilhoso." No fundo, Renato observava a cena com Bruno, Maria Luísa e Joaquim brincando ao seu redor. Ele se juntou a Ludmila no balanço, envolvendo-a com o braço. "Este é o nosso final feliz, Ludmila. Não perfeito, mas exatamente como deveria ser." Ela encostou a cabeça no ombro dele e sorriu. "Não é o fim, Renato. É apenas o começo de uma história que continuaremos escrevendo juntos, cheia de amor e novas possibilidades." Anos depois, Ludmila sentou-se na varanda de sua casa com um caderno aberto no colo. Escrevia sobre sua jornada, não como um registro de dor, mas como um testemunho de superação. Suas palavras falavam de perda, resistência e do poder de recomeçar. A fundação havia crescido, ajudando centenas de mulheres a reconstruírem suas vidas. E a livraria continuava sendo um ponto de encontro para sonhos e histórias. Ao longe, ela viu Renato jogando bola com Joaquim, enquanto Bruno ajudava Maria Luísa a plantar flores no jardim. Elaine e Jorge estavam próximos, cuidando de uma nova colheita. Ludmila fechou o caderno e olhou para o céu, com a certeza de que seu passado sombrio havia se transformado em luz. Ela não apenas sobreviveu, ela floresceu. E, mais importante, aprendeu que as feridas da vida, quando tratadas com amor e determinação, podem se transformar nas bases de uma nova história.